Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio, última sexta-feira do mês já, da nossa segunda série, do segundo ano do Empower Connection. Sou eu, Vera Galante, falando de Brasília, Rogério Schmidt, de São Paulo. Tudo bem, Rogério? Oi, Vera, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo aí. Pois é, eu queria só, antes da gente começar com a nossa pauta, lembrar vocês que nós temos um canal no YouTube, pedimos que vocês assinem, curtam, clica no sininho, porque aí vocês vão ser lembrados toda vez que tiver um vídeo novo. E interajam conosco pelo Facebook, pelo LinkedIn e também pelo YouTube. Nós vamos começar por um assunto que é extremamente importante, tem recebido pouca atenção da mídia, porque tem uma CPI que está roubando os holofotes, mas nós vamos começar pela reforma administrativa, né, Rogério? Tem muita coisa ainda acontecendo, o que esperar dela, o que a gente acha que deve acontecer. Inclusive, antes de começar, tem um artigo que o Rogério escreveu quarta-feira sobre a reforma, que é muito interessante de ler. Eu sugiro a todos que deem uma passadinha lá no nosso blog e vejam. Pois é, Vera, essa semana passou meio batido aí, né, por conta do destaque natural que a CPI acaba tendo, mas a reforma administrativa, lembra aquele projeto lá que o governo mandou 8 meses atrás, né, sobre mudando aí as regras de contratação, avaliação e desligamento dos servidores públicos, dos futuros servidores públicos, não dos atuais, né? Ela finalmente passou pela primeira votação, né? O projeto estava na CCJ da Câmara e foi apresentado o parecer na semana passada e essa semana foi votado pela comissão, onde foi aprovado. Foi o termo do artigo que eu escrevi, né, para o nosso blog, para o nosso site essa semana, como você bem lembrou aí. Mas o que me chamou a atenção é que o placar da votação foi bem menos folgado do que se imaginava, né? Se você comparar, por exemplo, com o que aconteceu na votação da reforma da Previdência em 2019, que tinha passado de lavada na CCJ, dessa vez você teve aí alguns sinais contraditórios, né? Vários partidos, claro, os partidos de oposição, de esquerda, de centro-esquerda, esses votaram contra, né, o projeto da reforma, mas se olhar para o comportamento de partidos aí, do centrão, ou não do centrão, mas partidos de centro, centro-direita, nenhum deles votou de forma unânime em apoio ao projeto, né? Então, teve defecções aí no Progressistas, no PSD, no PSDB, no MDB, né? Então, fica aí, eu acho que um alerta, né? Porque se esse placar, essa proporção aí se repetir no plenário da Câmara, quando chegar a vez da reforma ser votada no plenário, está ali no Photoshop, né, como se costuma dizer no TURF, né? Ou seja, talvez o governo não consiga os 3/5 de votos que precisa para aprovar essa reforma, né? Então, agora nós vamos ter aí a tramitação de uma comissão especial que vai ser criada, que vai avaliar o mérito do projeto, né? A CCJ, lembrando, ela avalia só a chamada admissibilidade, né, constitucional do texto, e fortes emoções aí estão prometidas para os próximos meses, né? Até chegar no plenário ainda vai passar muita água embaixo da ponte. Pois é, e essa reforma é extremamente importante porque ela mexe com um setor que é caríssimo para o governo, né? O funcionário público, que é muito caro, porque ele custa salário, ele custa mais uma porção de encargos, e o governo é inchado. Então, a gente tem que essa reforma precisa ser realmente passada de uma maneira racional. Vamos ver o que vai acontecer, porque isso aí ainda pode acontecer uma opção de coisa, né? Como você falou, água embaixo da ponte.
Verdade. A reforma, essa proposta, ela não é perfeita, né? Acho que talvez a maior virtude dela seja incluir União, estados e municípios, né? Você tem uma regra universal, não é? Você também, ao não incluir os atuais servidores, você acha que o governo também está tentando evitar maiores atritos, né? Com uma categoria que a gente sabe que é bem organizada, que é um lobby muito forte no Congresso, né? Do funcionalismo. Mas tem um problema que, além de não incluir os atuais servidores, ela também não vai incluir nem militares, nem funcionários, juízes, procuradores, promotores, parlamentares, né? Que é a chamada elite do funcionalismo público, né? É onde está concentrado aí o grosso dos privilégios, né? Então, enfim, mas de qualquer maneira, em relação ao que a gente tem hoje, né? Pode dar um fôlego fiscal aí por mais alguns anos para o governo, se for aprovado do jeito que está. A gente não sabe ainda. Isso aí tudo pode acontecer, inclusive nada, não é isso? Exatamente. Pois é. E aí, quer dizer, continuando ainda no Congresso, na outra casa, logo ao lado, ocorre a CPI da Covid, desculpa, a CPI da pandemia. Teve já o debate da cloroquina, se ela é ou não eficiente ou eficaz. Depois passamos para a vacina, continuamos na vacina e na cloroquina agora, juntaram as duas, né? Porque a doutora Mayra, na terça-feira, falou muito da cloroquina, de tratamento precoce, essa coisa toda. E que, francamente, eu tenho muita dificuldade de aceitar tratamento precoce. O que é tratamento precoce? Então, eu não quero ter câncer, vou começar a fazer quimioterapia hoje, para não ter perigo? Difícil. Então, mas, enfim, depois, então, tem esse tratamento precoce que ela preconizava. Depois teve o doutor Dimas Covas ontem falando sobre a Coronavac e coincidiu muito da fala dele, coincidiu com o executivo da Pfizer, que falou semana passada. Então, tem problemas aí, inclusive a reconvocação do ex-ministro Pazuello. Não é? Eu acho que o depoimento do Dimas Covas, que é o diretor-geral do Butantan, né, aqui em São Paulo, acho que talvez foi o mais importante dessa semana, né? Porque ele, através de documentos, né, de ofícios, né, ele comprovou lá que houve um atraso de pelo menos 3 meses no início da vacinação, né, por conta aí das idas e vindas do governo federal, das declarações do presidente Bolsonaro, que atrasaram a assinatura, né, do compromisso do Butantan com o Ministério da Saúde, né? Chegou-se a se fazer uma estimativa aí de que talvez, se não tivesse havido esse atraso, hoje já teríamos talvez 50 milhões de brasileiros já vacinados com as 2 doses, né? Exato. Então, foi um depoimento muito importante, né? Mas acho que essa semana também, Vera, a CPI também aprovou aí algumas convocações interessantes, né? Que ainda vão ser agendadas, né? Mas, por exemplo, o ex-ministro Pazuello vai voltar. Isso. O que ele andou aprontando essa semana aí, no domingo? Pois é, coitado. Segundo a conversa dele, ele foi acompanhar o presidente Bolsonaro lá no Rio, não sabia o que estava acontecendo. Aí tinha uma opção de motos ali, eles saíram andando de moto também. Aí tinha um carro de som pelo caminho, subiu, mas não tinha nada a ver, nada de político. Então, é essa história que ele conta para todo mundo, né, na verdade, mas para o Exército, para evitar a punição. Na verdade, foi um ato do presidente Bolsonaro, né, de uma passeata no Rio, que ele gosta de mostrar que ele tem apoio, para todo mundo aglomerado, todo mundo sem máscara, tudo certo. O Exército quer punir o ministro Pazuello, ex-ministro Pazuello, o general da ativa Pazuello, vamos botar no lugar certo. O Exército quer punir, não, ele precisa punir, porque isso aí está no regulamento deles.
Se não punir, o diretor-geral do Exército é punido. Ele pode sofrer uma punição. Só que o presidente Bolsonaro proibiu qualquer manifestação contra ou a favor, muito pelo contrário, tanto do ministro da Defesa quanto do diretor-geral do Exército. Tanto o presidente Bolsonaro quanto o ex-ministro, ou o general Pazuello, insistem nessa historinha que eles foram lá, que não tinha nada político no passeio de moto, não. Eles foram passear de moto. Então, vamos ver o que vai dar. É uma saia muito justa para o Exército, para o Ministério da Defesa até nem tanto, mas para o Exército é. Quer dizer, é também para o Ministério da Defesa, mas muito pior para o Exército. Vamos ver qual vai ser a saída. A saída mais confortável para todo mundo é o general Pazuello pedir para sair para a reserva. Porque daí ele não é punido nem nada, que vai ser mais ou menos o que aconteceu com o atual presidente Jair Bolsonaro. Que ele foi pressionado a pedir reforma lá atrás por conta de rebeldia. Então, a história mais ou menos se repete, só que Pazuello é general. Vamos ver, um general 3 estrelas já se reuniu com vários de 4 estrelas, mas ele não cede, ele não quer pedir reforma. Então, esse foi um parênteses dentro da CPI, né? Aliás, já que eu comecei, deixa eu só falar mais uma coisinha aqui. Daí a gente volta para a CPI, porque tem a ver. A CPI já mostrou, inclusive, que tinha um Ministério da Saúde paralelo dentro do Palácio Planalto. O presidente se aconselhava com os filhos, Carlos, inclusive, muitas vezes o Eduardo participava, o Flávio também, participavam de reuniões com o Weingarten, Fábio Weingarten, que não está mais no governo, o Felipe Martins, pelo que consta, nenhum deles aí tem nenhuma titulação científica. Então, ele se aconselhava com esses quanto a providências na saúde. Isso aí caracteriza, evidencia a politização da pandemia, porque a ciência passou de... Inclusive, você mencionou aí o tal do gabinete paralelo, né, o assessoramento paralelo, né? Esse povo também já foi convocado para depor na CPI em data a ser marcada, né? O Felipe Martins, o irmão do ex-ministro Weintraub, né? Arthur Weintraub, aquele empresário Carlos Wizard, né? Então, todos eles vão ter que dar as caras aí em breve na CPI. E também vale lembrar o atual ministro, né, o Marcelo Queiroga, também vai precisar retornar lá para esclarecer essas inconsistências todas que têm surgido aí a partir dos vários depoimentos, né? E também foi aprovada a convocação de 9 governadores de estados, né, para que a CPI, como a gente sabe, ela também está destinada a investigar também possíveis desvios, né, no envio de recursos federais para os estados. Então, 9 governadores foram convocados e um ex-governador também, o Wilson Witzel, né? Pois é, vão dar a palanca para o Wilson Witzel de novo, né? Mas, enfim, coisas da CPI. A CPI também tem mostrado, infelizmente, o despreparo de vários senadores, né? Eu acho que tem feito perguntas que não importam muito. Anteontem, se não me engano, o senador Renan Calheiros abriu o questionamento dele citando o Tribunal de Nuremberg. São umas distrações não importantes, tirando tempo muito importante de conteúdo que se procura, né? Então, eu acho que eles deviam ter um pouco mais de preparo nesse sentido. Mas são políticos, né? Mas só para sair um pouquinho também desse ambiente
tumultuado de Brasília, né? Vamos falar um pouco sobre o mundo real. Essa semana foram divulgados aí alguns dados importantes sobre desemprego no país, que, como a gente sabe, é uma variável que é muito sensível aí politicamente, né? Então, saiu a PNAD contínua aí do IBGE, referente ao primeiro trimestre desse ano, de 2021, que mostrou que a taxa de desemprego está recorde, né, histórico. Desde que essa pesquisa começou a ser feita em 2012, 14,7% da população economicamente ativa está desempregada. Isso representa aí quase 15 milhões de pessoas. Mas é interessante que também, alguns dias antes, tinha saído uma outra pesquisa de desemprego, que é o CAGED, né, que é aquela pesquisa da Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia, mas essa outra ela mede só os empregos com carteira assinada, né? Que já não são mais a maioria dos empregos do Brasil hoje, né? No CAGED, curiosamente, pelo 4º mês seguido, veio aí um saldo positivo de criação de vagas, né? Mais contratações do que demissões. Então, esse ano, no acumulado, já foram criadas, olhando aí para os dados do CAGED, quase 1 milhão de vagas de trabalho a mais, né, no mercado formal com carteira. Mas a gente sabe que a pesquisa do IBGE, que é a PNAD contínua, é uma pesquisa mais representativa, né, porque ela... Não que os dados do CAGED sejam falsos, não, mas a pesquisa do IBGE, ela inclui também o mercado informal, né, que já é um de cabeça, mas acho que hoje está por volta ali de 60% da população economicamente ativa está no mercado informal, né? Foi interessante. Então, são dados, desculpa, só para concluir, são dados assim que mostram tanto razões para quem está contra o governo, como também quem está a favor pode olhar para os dados do CAGED, né? Pois é. Agora, se você comparar com países que fizeram lockdown severos, vamos dizer, Israel, o Reino Unido, né, Inglaterra e outros que realmente fecharam, eles agora estão em condição de abrir e esses mostram, inclusive os Estados Unidos, agora crescimento, né, no número de empregados. Então, argumenta-se que o lockdown, na verdade, representou uma melhora na economia. E isso vai contra o que o presidente ontem fez. Entrou com uma representação no Supremo Tribunal Federal contra 3 estados com lockdown. Tem minhas dúvidas que o Supremo vai acatar, mas, em todo caso, ele tenta, né? Não é a primeira vez. Esse vai ser um julgamento importante, né? Porque o presidente Bolsonaro foi eleito com um dos lemas da campanha dele, era mais Brasil, menos Brasília, né? E agora o Brasília quer determinar o que o Brasil faz, né? Ou seja, a União tentando atropelar a autonomia dos estados, né, para decretar as próprias políticas sanitárias, né? Então, vamos esperar o que esse julgamento vai dar, né? O presidente tinha feito já uma primeira tentativa, acho que em fevereiro, de recorrer ao Supremo para impedir o lockdown, acho que em outros 3 estados, mas na época o Supremo já rejeitou. Exato. Acho que foi o ministro Marco Aurélio naquela ocasião. Vamos esperar agora o que vai acontecer dessa vez, né? Eu tenho quase certeza que vai rejeitar de novo, mas, enfim, vamos esperar, porque tudo é possível, inclusive nada, né? Mas acho que o presidente, acho que ele está querendo falar aí com seus eleitores, né? Quer dizer, essa semana saiu pesquisa aí do Poder Data, né, sobre a popularidade do governo Bolsonaro, deu os números mais baixos desde o início do governo, né? Foi 28% de ótimo e bom e 55% de ruim e péssimo, né? Então, continua aquela proporção, né? Para cada eleitor que avalia o governo como positivo, né, tem 2 que avaliam como negativo, né?
o regular, a avaliação regular ali está cada vez menor, né? As pessoas Exato, estão indo ela para um polarizou. lado para o outro, né? As pessoas agora têm certeza. Ninguém está no muro, né? Eu queria fazer um registro. Essa semana faleceu Jaime Lerner. Jaime Lerner foi um arquiteto urbanista, governador do estado do Paraná, também foi prefeito de Curitiba, e ele fez coisas importantíssimas pelo estado e pela cidade. Ele pensou na população, no bem-estar do povo, né? Transporte público é modelo, o ecossistema é modelo. Ele fez assim, ele se preocupou demais com o meio ambiente, com a opção de coisas que beneficiam a população do estado e da cidade até hoje. Um político, não vou dizer aqui se Jaime Lerner é perfeito ou não é perfeito, não era, entendeu? Não é porque morreu que virou perfeito, mas ele fez o que ele fez em prol da população. Isso, para mim, é a definição de um estadista. Alguém que esteja na presidência, na prefeitura, no governo, até no conselho de classe, que faça... ele foi eleito para beneficiar um grupo, ou um grupo que mora na cidade, ou um grupo que mora no estado, ou um grupo que mora no país. Então, ele não pensou nele, ele pensou no grupo. Isso aí é que eu gostaria de ver, entendeu? Porque hoje a gente não vê, a gente vê o cálculo do presidente Bolsonaro hoje, é muito pessoal, é muito político, ele quer saber de 2022. Inclusive, virou cabo eleitoral do Lula. Alguém lá no cercadinho dele chegou, falou qualquer coisa, perguntou para ele alguma coisa, a resposta dele, não está satisfeito comigo, 2022 está aí e o Lula está aí. Então, assim, já sugeriu o Lula. Então, tem essas coisas que a gente já vê que o cálculo dele é muito político. Eu estava lendo ontem uma história interessante, que ele foi para São Paulo fazer uma palestra, e pegou, deu um pedaço de papel desse A4 em branco, e falou que as pessoas da Secretaria de Urbanismo, sei lá o quê, mandou que desenhassem a cidade de São Paulo e que depois apresentassem para o grupo. Ninguém teve coragem de fazer, de apresentar o seu desenho. Aí ele pegou e falou, gente, então vocês são péssimos, porque ninguém que não conheça a cidade onde vive pode fazer um bom trabalho. Vocês têm que saber desenhar ela de cabeça. Lógico que não vai desenhar com detalhes, mas tem que saber o formato que ela tem. São Paulo tem o formato de uma cruz, vocês sabiam? É verdade. Então, assim, é interessante. Se a gente quer ser útil, a gente tem que conhecer a necessidade de quem nos cerca, né? Vera, já nos encaminhando aí para o final, então, você tem algum destaque aí para a semana que vem? Eu vou, enquanto você pensa, deixa eu falar o meu aqui. A gente falou na semana passada que toda CPI tem os seus momentos os seus picos e os seus vales, né? Semana que vem, assim, não tem nenhum grande depoimento agendado. Tem aquela médica lá, aquela Nise Yamaguchi, que foi, em algum momento, aí, associada também à defesa do tratamento precoce, da cloroquina, mas nada que possa derrubar governo ou causar grandes terremotos em Brasília, né? Mas então o meu olhar vai ficar voltado aí de novo para o Congresso, né? Porque agora a reforma administrativa começou a caminhar, mas a gente não sabe ainda o que vai acontecer com a reforma tributária, né? Tributária. A reforma tributária continua em impasse. Vai ser fatiada? Não vai ser fatiada? Parece que tem um acordo entre a Câmara e o Senado, os projetos mais que mudam a Constituição tramitariam no Senado e os projetos de lei ordinária tramitariam na Câmara, né? Que é o caso do projeto do governo, que unifica, por exemplo, o PIS e o COFINS, né? Mas, por enquanto, é só uma declaração de boas intenções. Assim, de prático, não aconteceu nada ainda. Acho que vale a pena ficar atento aí, que afeta o bolso de todo mundo, né? Sim, falar nisso, quem não entregou imposto de renda ainda corre.
falando em bolso, né? Olha, eu ainda vou ficar com a CPI. Eu acho que a CPI tem trazido algumas surpresas, inclusive do funcionamento dela internamente, que reunião secreta só é secreta se todo mundo morre logo em seguida, porque vaza. Então, nós vimos uma reunião dessa secreta. Não foi nada bonita. A gente vê as tensões dentro da própria dos próprios participantes da CPI. Eu acho que vale ainda a atenção. Essas ações do presidente Bolsonaro no Supremo, vamos ver a rapidez que elas vão ser apreciadas, eu acho que vão ser rápidas, e quem o presidente, essa foi a sua pauta semana passada, quem que o presidente vai nomear para a vaga do ministro Marco Aurélio. São fortíssimos as apostas no ex-ministro da Justiça e atual AGU, cujo nome eu esqueci. O André Mendonça. André Mendonça, muito obrigada. Parece que a Bolsa de Apostas está nele. Vamos ver. Tá bom, enquanto isso, mais uma vez eu reforço o convite aí para que vocês que estão nos assistindo, né, se inscrevam no canal, quem porventura não tiver feito ainda, divulguem para os seus amigos, nos ajude a fazer crescer essa nossa comunidade aí. Isso. É isso por hoje, então? É isso por hoje. Obrigada a você, Rogério, obrigada a todos que nos acompanham. Bom final de semana e bom início de junho, semana que vem. É isso aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até.